E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui para a nossa casa, para a nossa elite da língua, para a gente bater um papo a partir de agora sobre redação. Depois da série Para Ler, estamos estreando Para Escrever. Você tem alguma dificuldade com relação à escrita? Tem curiosidade no sentido de saber como é que pode escrever melhor? Vai prestar vestibular? Então tá jóia. Nós temos aí algumas dicas, algumas respostas para vocês. Vem cá. Nós vamos começar essa série falando um pouquinho da redação da FUVEST, tá certo? A redação da FUVEST normalmente é uma redação polêmica, uma redação que gera preocupações, tem uma fama de ser um tipo de texto no qual se exige bastante, a banca tem uma grande expectativa com relação à qualidade dos textos, então vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho todas essas dificuldades. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula. E na nossa primeira aula, nós vamos fazer uma análise da proposta da FUVEST, uma proposta que foi escolhida, fazer alguns comentários e, em seguida, eu vou orientá-los sobre como elaborar um roteiro de produção de texto. Tudo bem? Então vamos lá. Eu escolhi para a gente conversar hoje a proposta da FUVEST do ano de 2011. Então ela é que vai nos servir de base para as 4 aulas que vão constituir essa série, ok? Então, a proposta começa exatamente assim. Observe esta imagem e leia com atenção os textos abaixo. Vocês vão notar que a imagem apresentada aqui de uma palmeira tem uma relação absolutamente direta com os textos escritos que vêm a seguir. E é a partir desses textos que nós devemos elaborar a nossa tese, que nós devemos planejar a argumentação escolhida no texto para depois chegarmos aí a uma conclusão. Então vejam, o texto 1 diz o seguinte: um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de Janeiro. Trata-se da floração de palmeiras corífa, umbraculífera ou palma taliput no aterro do Flamengo. Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Bulemax, elas florescem uma única vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, período em que produzem cerca de 1 tonelada de sementes. Bom, eu destaquei aqui para vocês, numa outra coisinha, só para uma questão de natureza didática, uma ideia bastante importante dentro desse texto, que é esse tipo de palmeira floresce apenas uma vez na vida e somente 50 anos depois que essa palmeira é plantada. Essa é uma característica bastante singular desse tipo de planta. E é uma ideia que deve nos chamar a atenção porque realmente ela tem uma relação absolutamente estreita e importante com aquilo que se solicita na proposta de redação da FUVEST desse ano de 2011. Depois que ela cumpre a sua tarefa, digamos assim, inicia um longo processo de morte. É um dado bastante curioso, um dado bastante singular, né, sobre essa planta. Vejamos o texto 2 e de que maneira depois nós podemos articular as ideias dos textos que fazem parte da coletânea. Quando Roberto Bulemax plantou a palma taliput, um visitante teria comentado: como elas levam tanto tempo para florir, o senhor não estará mais aqui para ver. O paisagista, então com mais de 50 anos, teria dito: assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que os outros também possam contemplar. Mais uma vez, eu coloquei aqui numa coisinha diferente a ideia que eu considero mais importante no texto, a ideia central, e observem que tanto no texto 1 quanto no texto 2, nós temos uma relação absolutamente direta com a imagem que foi sugerida no início da proposta. Então, esses textos da coletânea 1 e 2 conversam, dialogam diretamente com aquela imagem, e aqui a ideia é esta.
da mesma maneira como alguém plantou para que eu pudesse ver, mesmo que eu não veja, ainda que eu não veja a floração, eu estou plantando, porque outras pessoas precisam, outras pessoas têm o direito de contemplar. Observem que há uma atitude do Roberto Burle Marx que deixa muito claro, muito evidente esse comportamento de preocupação com o outro, de preocupação com o futuro. Essa ideia de que nós devemos sim ter um compromisso, uma responsabilidade com aquilo que está por vir. Pode não ser um espetáculo do qual eu vou desfrutar, mas as próximas gerações devem ter a mesma oportunidade que um dia eu tive. É assim que ele pensa. O texto 3. Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado, um sentimento de irmandade, um impulso de cerrar fileiras, ficar ombro a ombro ou marchar no mesmo passo. A solidariedade tem pouca chance de brotar e fincar raízes. Os relacionamentos destacam-se, sobretudo, pela fragilidade e pela superficialidade. Notem uma coisa que eu acho muito importante nesse texto 3. Primeiro, ele fala de pensamento a longo prazo, que sem dúvida nenhuma é uma ideia que nós devemos linkar ao texto 2. Vocês se recordam que no texto 2 ele fez referência a como é importante você fazer alguma coisa nesse momento que produza um resultado para as próximas gerações. O que significa um planejamento a longo prazo, pensar a longo prazo. E a afirmação do texto 3 é que onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado. Ou seja, não se estabelece ali um sentimento de fraternidade, uma atmosfera de solidariedade. Esse é um ponto fulcral, esse é um aspecto bastante importante para que a gente depois entenda como é que o texto pode ser trabalhado, como é que a proposta pode ser desenvolvida. O texto 4 é mais sintético. Observem que, tanto quanto o texto 3 não faz uma referência direta à primeira imagem, eu disse, não faz uma referência direta, mas é claro que está dialogando com as mesmas ideias, porque ele diz o seguinte: a cultura do sacrifício está morta. Deixamos de nos reconhecer na obrigação de viver em nome de qualquer coisa que não nós mesmos. O que é fundamental nesse texto é o destaque para a ideia de que, por alguma razão, as pessoas desenvolveram um modelo de vida, um tipo de comportamento em que estão cada vez mais voltadas para a própria existência. Não há muito uma preocupação com a existência do outro, com a existência alheia. O que é que está acontecendo na sociedade? O que é que está acontecendo com as pessoas que estão à minha volta? Parece que o mundo está organizado de tal forma que a todo momento nós reservamos o nosso tempo, o nosso espaço e as nossas preocupações para nós mesmos. Se nós quiséssemos traduzir isso numa linguagem mais sintética, podíamos pensar num modo de vida que, entre outras coisas, é bastante individualista. Feitas essas considerações, eu diria para vocês o seguinte: aqui está um primeiro conselho. Quando há uma coletânea, essa coletânea normalmente é composta de 2, 3, 4, às vezes até 5 textos. A primeira providência segura a se tomar é 1. Faça uma leitura de reconhecimento da proposta. Nessa primeira leitura, você vai ter um primeiro contato com os textos e disso provavelmente se formule uma ideia geral que normalmente
não é segura, não é definitiva, por isso há necessidade de um passo 2. O passo 2 é você se debruçar sobre cada um dos textos e observar que tipo de relação, que tipo de sentido pode ser estabelecido entre um e outro. Que é, fundamentalmente, o que eu vou fazer na sequência dessas instruções. Vamos ver as instruções dadas pela FUVEST. Como mostram os textos 1 e 2, a imagem de abnegação fornecida pela Palma Taliput, que de certo modo sacrifica a própria vida para criar novas vidas, é reforçada pelo altruísmo de Roberto Bulemax, que a plantou não para o seu próprio proveito, mas para o dos outros. Em contraposição, o mundo atual teria escolhido o caminho oposto. Com base nas ideias e sugestões presentes na imagem e nos textos aqui reunidos, redija uma dissertação argumentativa, aquela em que você precisa expor o seu ponto de vista a respeito de um determinado tema, em prosa, sobre o seguinte tema. E aí vem uma pergunta: o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? Bem, para aqueles que poderiam alegar que não conheciam o sentido de altruísmo, a FUVEST foi generosa e colocou aqui que o altruísmo é uma tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, né? Altruísmo, alter, o outro, né? A preocupação com o seu semelhante. Feita uma leitura de reconhecimento, a gente deveria voltar aos textos, olhar para cada um deles com uma atenção diferente daquela primeira leitura de reconhecimento e, a partir disso, extrair as ideias mais importantes que podem servir de base para o texto que eu vou desenvolver. Vamos ver como é que poderia ser feito esse trabalho? Eu fiz aqui breves considerações sobre os textos da coletânea. Ou extrair a ideia mais importante de cada um deles para que eu tenha nesse universo, nesse quadro, nessa síntese, uma ideia justamente de como eu posso planejar o meu texto. Quais são as possibilidades, quais são os caminhos e que sejam sempre pertinentes com aquilo que a coletânea oferece, com aquilo que a proposta exige. Observem, no texto 1, eu destaquei exatamente aquela ideia que tinha ficado amarelinha, que tinha ficado de outra cor para vocês no momento da leitura. Quando ele fala desse tipo de palmeira, o texto diz assim: elas florescem uma única vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte. Isso eu tirei exatamente do texto. E aqui eu deduzi. Aqui, num trabalho de esforço de interpretação, eu fiz a seguinte observação: destaque para as ideias de sacrifício e resultado a longo prazo. Há essa imagem da abnegação, daquela planta que vive 50 anos, somente depois de 50 anos há uma florada que é única e depois se inicia o processo de morte. Então, essa ideia do sacrifício para se oferecer a alguém, para mostrar alguma coisa a alguém, é bastante importante, mesmo que isso só aconteça a longo prazo, que não é uma característica bastante comum, eu diria nada comum na nossa sociedade, tão pressionada pelo tempo, pelas tarefas, pelas obrigações. Nós precisamos sempre fazer as coisas de maneira rápida e aqui a gente precisa pensar nessa ideia de que é somente daqui a 50 anos que virá, não a primeira somente, mas a única florada. No texto 2, assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que os outros também possam contemplar. O que eu destaquei aqui? O que é que eu entendi que seja importante falar nesse momento? A ideia da solidariedade, sem dúvida nenhuma.
Eu estou fazendo porque eu acho importante que outros tenham a oportunidade, que outros tenham o privilégio. Então, a preocupação com o próximo é realmente o foco, o eixo, a ideia central que se pode destacar nesse texto. Vamos ver o texto 3? Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado. O meu entendimento aqui é que o imediatismo e o egoísmo são as ideias que, sem dúvida nenhuma, estão contempladas. Olha, pensamento a longo prazo, relação com o imediatismo. E o senso de destino compartilhado, o egoísmo. Trata-se de indivíduos que são solidários ou trata-se de indivíduos que estão o tempo todo só pensando em si mesmos? Qual é o modelo de vida em que nós estamos inseridos? De que modo nós nos comportamos? Ok? E o texto 4, finalmente, diz o seguinte: deixamos de nos reconhecer na obrigação de viver em nome de qualquer coisa que não nós mesmos. Notem que o texto 4 reitera, reforça essa ideia de individualismo que já esteve referida, que já foi aludida aqui no texto anterior. Tá? Então observem que quando eu faço essa segunda leitura, a leitura de análise da coletânea, eu consigo chegar a uma série de ideias principais que constam da coletânea. Observaram isso? Tudo que está em amarelinho aqui são as deduções, as conclusões a que eu cheguei a partir de uma leitura analítica. Observem que se vocês olharem só para esses amarelinhos, nós já temos aí uma espécie de espectro, eu diria, de um texto que pode ser desenvolvido. Quer ver só? Sacrifício, resultado a longo prazo. Solidariedade, preocupação com o próximo. Imediatismo, egoísmo, que aliás é sinônimo de individualismo. Vocês notem que há aí um campo semântico, palavras ou ideias que necessariamente precisarão estar presentes no texto que eu vou escrever. Porque são coerentes com a coletânea, que é coerente com a proposta, com a pergunta que se faz. Tudo bem? Lembrem-se de uma coisa, você quer ser um bom redator? Será um bom redator, em primeiro lugar, quem é um bom leitor. Porque o seu primeiro trabalho numa produção de texto não é escrever o texto, é ler a proposta, é entender a proposta. E quem queima essa etapa dificilmente será um bom redator. Então fiquem atentos, aqueles conselhos que nós recebemos, leia, 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 é importante ler, eles são absolutamente válidos. Eu diria mais, eles são necessários. Vocês viram que até esse momento eu não teria ainda tomado o papel, a caneta, o lápis para começar a escrever. Eu estaria grifando o texto, eu estaria fazendo apontamentos naquele papel e escolhendo, destacando, elegendo as ideias que são mais importantes. E esse trabalho é absolutamente fundamental. Esse é o primeiro passo para que no final as coisas funcionem bem, para que o seu texto dê certo. Na nossa próxima conversa, eu vou explicar para vocês como é que eu vou usar essas ideias todas que foram destacadas para que eu possa planejar o que eu vou escrever, tá? Eu vou planejar o que eu vou escrever e, na sequência, vai ser apresentado para vocês um texto prontinho, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver como é que isso fica? Conversa para o nosso próximo encontro, na nossa próxima semana, tá bom? Eu espero vocês aqui na Elite da Língua. E vou pedir a vocês gostaram da aula? Vai lá, dá um joinha pra gente, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações, porque sempre tem coisa nova toda semana. Deixem os seus comentários. Olha, isso não foi legal.
poderia ser dessa maneira, eu tenho uma expectativa com relação a tal coisa, a tal assunto. A gente sempre vai procurar atender aquilo que vocês desejam, tá bom? A Elite da Língua, eu repito sempre, é uma questão de conhecimento, é a nossa casa, é o nosso ponto de encontro. Valeu, pessoal! A gente se vê na próxima. Até mais!